Ok, pessoal, vamos aqui dar continuidade à solução das nossas questões estilo Enem ou do próprio Enem. Essa questãozinha aqui que a gente tem na tela é uma questão do próprio Enem. Vamos ali notar, né, que é do David Hume, nossa questão. Isso já pode nos lembrar que é aquele empirista, né, que todo conhecimento vem da experiência, isso é o que defendem os empiristas. Então você lê que esse trecho é do Hume, você lê que o Hume é o autor desse trechozinho aí que o Enem nos cita na questão, e lembrar das suas aulas de filosofia que o Hume é um empirista, que acredita que todo conhecimento começa pela experiência, é uma excelente ideia. Vamos lá ler o trechinho, né? Quando analisamos nossos pensamentos ou ideia, nos diz o Hume, ou seja, quando a gente analisa tudo aquilo que a gente tem na cabeça, né, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem, se decompõem, se analisam em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. O que o Hume está nos falando aqui é que tudo que a gente tem na cabeça vem, se a gente analisar com cuidado, da sensação, da experiência, dos sentidos. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram, a um exame mais atento, serem derivados dela. Ou seja, mesmo as coisas que a gente tem na cabeça, as nossas ideias, que parecem mais afastadas dessa origem, que é a sensibilidade, a sensação, os sentidos, o tato, a visão, o paladar, mesmo essas que parecem mais afastadas, se você analisar ali, estudar com carinho, né, com atenção, você vai ver que elas vieram de uma impressão dos sentidos, vieram dos sentidos. Então vamos lá, depreende-se deste inserto da obra de Hume que o conhecimento, o saber, tem sua origem, tem sua gênese inata. Convecção inata. Não, nada a ver, né? Não é isso que o texto está falando, não está falando nada de uma convicção que a gente já nasce com, inatismo também lembra racionalismo, sendo que o Hume está alinhado com o empirismo, está do lado do empirismo, então nada a ver. B. Dimensão a priorística, ou seja, conhecimento a priori, aquele que não depende da experiência para ser justificado. Você não precisa saber o que é dimensão a priorística, que eu acabei de explicar, mas você pode, por interpretação de texto, por eliminação, ver que isso daí não é nenhuma boa ideia, certo? Uma outra coisa que você pode notar aqui é que a alternativa C, elaboração do intelecto, criação do intelecto, também não tem nada a ver com a nossa interpretação ali do texto, né? A gente criou o nosso conhecimento, a nossa mente criou o conhecimento, a elaboração, criação do intelecto, acho que não foi isso. Letra D, sim, né? Letra D, que a percepção vem dos sentidos, tem até ali as palavras, né? As palavras aqui, sensação, né? E sentimento, tem essas palavras aqui. Eu acho que isso aí seria uma boa dica. E essa alternativa é a que fala de realidade transcendental. Na verdade, aqui ele está falando do Kant, né? Você também não precisava saber isso, porque dá para fazer por eliminação. E a gente vai ficar como resposta a letra D. Percepção dos sentidos. Passando para a próxima questão, que também é uma questão do Enem, a gente pode ver aqui que é mais uma questão do Hume. Você pode ver ali que o autor é o Hume, é bom saber. Vamos lá ler o que o Hume nos diz nesse trecho aqui, né, do texto que nos foi selecionado. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. O que ele está falando aqui? Que a experiência que a gente teve no passado, ontem a gente ter visto o sol nascer, né? Anteontem a gente ter visto o sol nascer, só nos dá informação sobre o fato que no passado, nesses 2 dias aí que eu acabei de citar, o sol nasceu. Vamos continuar aqui que ele vai dar o exemplo do pão, né? Todavia, contudo, esta é a principal questão sobre a qual eu, Hume, gostaria de insistir. Porque esta experiência tem de ser estendida, ou seja, alargada, tá, a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. Ou seja, por que a gente pega essa experiência que a gente teve no passado, essa informação que a gente tem sobre o passado, e estende, joga para coisas que a gente espera no futuro? Aí ele dá o exemplo, né?
O pão que outrora, ou seja, antes, no passado, comi, alimentou-me. Isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava a este tempo dotado de tais poderes desconhecidos. No caso, poder de me alimentar, a capacidade de me alimentar. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. O que ele está falando é o seguinte: o pão que eu comi ontem me alimentou, ou seja, matou a minha fome. Isso é uma informação que eu tenho sobre o passado. Agora, esse pão que está na minha frente agora, eu espero que, como ele tem qualidades sensíveis semelhantes, como ele é parecido com o pão que eu comi ontem, quando eu comer esse pão que está na minha frente, eu vou me alimentar, vai matar minha fome. Mas o que o Hume está colocando aqui, por que a gente espera isso? A gente tem garantia absoluta que isso vai acontecer? Porque esse pão que eu ainda vou comer poderia muito bem me transformar num sapo. Não tem nada a ver com... Poderia não ter nada a ver com o que aconteceu no passado. Com um pão semelhante que eu comi ontem, anteontem. Aí ele termina aqui a citação, a consequência não parece de modo nenhum necessária. E é isso que ele está questionando aqui, o Hume, nesse trecho. É necessário que, porque todos os pães que eu comi até agora me alimentaram, este objeto que está na minha frente, que é parecido com os outros pães, esse pão aqui que está na minha frente, quando eu comer vai ter um efeito semelhante, que é matar minha fome? Eu tenho certeza absoluta disso? Tem essa conexão necessária de verdade? Ou é só uma crença, uma expectativa que eu tenho, um achismo que eu tenho? Essa é a questão. Vamos lá. O problema descrito no texto tem como consequência, ou seja, você lê o texto, dá para você inferir o quê? A universalidade do conjunto das proposições de observação? Não, isso é exatamente o que o texto questiona, o que o texto pede para a gente duvidar, para a gente se perguntar. A gente observou coisas no passado, a gente não pode chegar universalizando de cara. Todo pão que eu vou comer, ou que se comerá, vai alimentar. Isso seria uma afirmação universal. B. Normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Isso também é o que está sendo questionado no texto. Normatividade de teorias científicas é aquela ideia da teoria científica dizer o que vai acontecer e o que não vai, o que deve acontecer e o que não deve acontecer. É isso que ele está se questionando. Porque muitas das teorias científicas dependem dessa crença, dessa expectativa de que o futuro vai se assemelhar ao passado. A gente, quando vai no médico, o médico passa um medicamento para a gente tomar, ou seja, uma coisa no futuro, e ele espera que vai funcionar mais ou menos igual do que aconteceu durante os testes desse medicamento no ano retrasado, no ano passado. Ou seja, uma observação sobre o passado sendo estendida que vai funcionar no futuro. Então, essa ideia da normatividade das teorias científicas é exatamente o que está sendo posto em xeque pelo texto que a gente acabou de interpretar. C. Dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. É exatamente isso que a gente pode inferir do texto do Hume, aqui citado. Que, a gente observou alguns casos no passado, o sol se levantou ontem, anteontem, fica escuro, mas depois fica claro, E daí a gente vai fundamentar teorias científicas, A gente tem uma certa dificuldade aqui, porque a gente está esperando, pelo menos, que o futuro vai se assemelhar ao passado. D. Inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência. Eu acho que aí também já é muito forte, Porque a ciência tem que se fundamentar em algum sentido na experiência. Lembrando que o Hume é empirista. Empirista defende que o conhecimento começa pela experiência. Então, não é um questionamento total da ciência. Então, ele não está dizendo que a ciência é inviável, não dá para ser construído em cima da experiência. A ciência também vai ser construída em cima do quê? Do raciocínio puro? Isso não faz sentido. Lembrando que o Hume é um empirista. É isso que eu estou falando. A alternativa D está dizendo que, é impossível fazer ciência, então, se baseando na experiência. Eu acho, então, a alternativa é o quê? Não tem ciência, ou então a gente vai se basear num pensamento puro. Isso não faz sentido, baseado no que você sabe de Hume. Letra E, correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Repito mais uma vez, isso é
exatamente o oposto do que o texto aqui está dizendo. Por quê? O que é uma afirmação singular? O pão ontem que eu comi me alimentou. Afirmação universal. Todo pão que eu comerei ou que será comido por uma pessoa vai alimentar essa pessoa. Isso é uma afirmação universal. É exatamente essa correspondência, tá, que está sendo mostrada em xeque aqui, ou está sendo questionada nessa questão, ou melhor, nesse trecho dessa questão. Então a gente vai ficar o quê? Com a alternativa C. Dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. Muito obrigado, era isso que eu queria falar por hoje. Até a próxima.